Vamos analisar o empate em 1-1 entre Vasco e Botafogo. Sem edição. Salve, salve galera do Vasco, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem e espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, o jogo foi em dois tempos distintos, tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. No primeiro tempo, os dois times não criaram nada de efetivo. O Botafogo teve até mais objetividade quando tinha a bola, tanto que o Botafogo chutou a gol, embora não levou gol, perigo, algum gol do Léo Jardim, e o Vasco fazia aquele jogo de xadrez, tentando credenciar, tentando achar que o Botafogo ficasse nervoso e abrisse espaço para tentar o bote, embora jogasse casa, e praticamente passou os 45 minutos iniciais sem chutar a gol. Teve uma perda logo no início da partida, o Gigante da Colina, já que o Stella, que iniciou jogando, e tem lógica essa opção do Rafael Paiva de manter o garoto e deixar a estrela da companhia de Dimitri Payet num banco de reservas, porque o francês vem de lesão, sempre lesão no joelho, tem que ter um cuidado grande, e a programação do departamento médico era que o francês jogasse 45 minutos, ou iniciasse jogando e fosse substituindo no intervalo, ou entrasse no segundo tempo. Mas como o Stella se lesionou, a gente espera que não seja nada grave. O departamento médico ainda vai fazer exames no jogador e vai falar qual foi o diagnóstico, mas a gente espera que não seja nada grave, mas teve que ser substituído. E aquela programação que o Payet estava sendo traçado de jogar apenas 45 minutos, foi para o espaço, né? Já que ele teve que entrar logo aos 10 minutos do primeiro tempo. E vamos chegar lá na substituição dele. E o Vasco até teve um estoque com o francês, toques inteligentes, embora no primeiro tempo nenhum dos dois foi efetivo. No segundo tempo, os times estavam se estudando até que, aos 14 minutos, o Rafael Paiva tira o Payet. Bom, no momento eu fiquei meio puto com a substituição do Rafael Paiva. Tá maluco? Tira o melhor jogador, o cara pode decidir lance, bola parada e tudo mais. Mas, pensando friamente, até para o colega Artilho, um abraço do Boticático de Maltino, lembrou que muito dificilmente ele teria. O francês estava assistindo bem, até saiu chateado do jogo, mas uma lesão, como eu falei, o joelho é frágil, vindo de lesão de joelho sempre é frágil. Precisava ser religioso aquele plano traçado pelo departamento médico, e o francês teve que ser substituído, embora ele sentisse legal. O jogador nunca vai sentir que está mal. Raramente eles têm uma autocrítica de perceber que não estão bem e pedir para ser substituídos, embora o Payet estava. Já havia risco desse retorno de lesão, ele se lesionar novamente, o Vasco perder terreno no meio de campo, já que o meio de campo do Botafogo é brigador. Então, foi uma coisa programada. Eu sei que nas redes sociais estão
xingando o Rafael Paiva, falando que ele não serve mais, ele tem que voltar a ser técnico sub-20. Peraí. Respirem fundo e analisam o contexto dessa substituição. Na hora também fiquei chateado, mas depois pensando friamente, não tinha muito o que o Rafael Paiva fazer. Pode-se questionar quem ele substituiu, mas já hoje, atualmente, Vasco não tem banco. Vamos combinar que o Vasco não tem um cara que substitui à altura o Paiá. Tanto é que o JP virou a camisa 10, né? Foi adiantado para o meio de campo, tirou o Paiá, botou o Zé Gabriel, o JP virou apoiador. Só que o JP não rende nessa posição. Ele rende, ele estava inclusive rendendo durante o clássico, jogando como segundo homem de meio de campo, o famoso camisa 8. Nisso o Botafogo cresceu na partida, fez seu gol numa cobrança de escanteio que ainda não vi os melhores momentos. Quem dormiu na bola viajando e o Botafogo fez o gol de cabeça. Eu achei que o Vasco vai se abater e agora o Botafogo vai fazer mais gols. Mas é um dos méritos do Rafael Paiva, que você for parar para pensar nos últimos jogos do Ramon Dias, nos 4 jogos do Álvaro Pacheco, o time levava gol, psicologicamente morria. Hoje não, hoje o time está mostrando poder de reação mental que está fazendo um time não ser aquela casca morta que estava sendo, como no 6-1 contra o Flamengo, contra os 2-0 contra o Palmeiras, contra os 2-0 contra o Juventude. O time levava gol, desmoronava. Tanto é que o Vasco chegou ao empate aos 39 minutos, no cruzamento do Lucas Pinto. Eu já estava mentalmente falando precipitado, o cruzamento já que ele cruzou da intermediária, e o Varré é aquele cara, um atacante nato, um atacante que eu digo que hoje, infelizmente, o futebol brasileiro não produz mais, aquele centroavante nato, né, aquele que fede gol. E nesse cruzamento, o Varré deu um toquinho de cabeça, que olha, se não entrasse bem no cantinho, fosse um pouquinho mais à direita, o John teria pego aquela bola. O Vasco empatou, mas como, infelizmente, o melhor jogador não pôde jogar os 90 minutos e ainda não tem peças de reposição para substituir a altura, com o empate, o Vasco praticamente chutou no empate. Quem tentou ainda fazer o segundo gol foi o Botafogo, embora o Botafogo também não chegou a assustar o Léo Jardim. Então, na suma, o resultado foi justo. Em termos de campeonato em si, não foi um bom resultado do Vasco, porque o Vasco precisa que o Corinthians, que vai ter um clássico regional com o Palmeiras, perca ou empata, e o Atlético Goianiense, que terá um clássico de Atléticos com o Atlético Mineiro, perca o seu jogo, para que aí sim o Vasco feche a rodada fora da zona de rebaixamento.
enfim, pontos positivos. O retorno do Payet, a força psicológica da equipe, um time que não está sendo mais pressa fácil para o adversário. O Botafogo não deitou e rolou como o adversário da Gávea, como o Palmeiras lá no Allianz Parque, não deitaram e rolaram. Não deitou e rolou. Agora, falta peças para que o Rafael Paiva tenha mais opções. Aliás, continuo, bato na tecla que o Vasco não deveria ir no mercado à procura de um treinador, esse treinador conheceu o elenco, o elenco conheceu o treinador, demora para aquele time, um elenco similar a plano de jogo daquele treinador. Rafael Paiva conhece o elenco conhece ele, já estão habituados no esquema do Rafael de trabalhar. Então, eu, se for por mim, Thiago Tostes, bateria o Rafael Paiva. O Rafael Paiva perdeu o jogo já contra o Bahia, lá em Salvador, mas olha, a derrota lá foi por desvantagem numérica, porque quando estava 11 contra 11, antes da expulsão do David, ou DVD, como preferir, eu acho que estava até melhor na partida. Agora terá uma pedeira pela frente, o Fortaleza em casa, depois o Internacional lá em Porto Alegre, será um encontro nos gaúchos, com o estádio deles, já que tanto o Arena do Grêmio quanto o Beira-Rio estava sofreu com aquele desastre natural. Então, o jogo contra o Internacional será no primeiro jogo do reencontro da torcida colorada no Beira-Rio. E agora, bato na tecla novamente, precisa reforçar nessa janela, não além do Felipe Coutinho, além do Souza, além do Alex Teixeira, além do Emerson. Porque um campeonato brasileiro longo, temos peças que não são muito técnicas, são limitadas. Então, tem que qualificar esse elenco novamente. O Alexandre Matos, a dona 77, torraram dinheiro desproporcionalmente. É como se pegasse milhões e jogasse no lixo. Mas acho que o Rafael Paiva é diferente com o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco falava em evolução, a gente não via evolução. Agora com o Rafael Paiva, sim, há evolução. E eu acho até que no jogo contra o Fortaleza, o Bahia jogue já os 90 minutos. Uma correção, antes de fechar nossa análise da partida, é que, a diferente que eu falei lá em Serginório, o elenco não está de folga neste domingo. Se apresenta pela manhã no centro de treinamento Moacir Barbosa, aí depois são liberados, já começam os preparativos para o jogo de quarta-feira às 8h30 da noite contra o Fortaleza em Serginório. Mais um motivo para qualificar esse elenco na janela agora que abre no dia 10, porque o retorno, olha a peneira que a gente vai ter. São Paulo no Morumbi, clássico contra o Botafogo no Engenhão. Juventude vai ser em casa. Mas São Paulo no Morumbi, Botafogo no Engenhão, Fortaleza lá no Castelão.
Bahia aqui, pelo menos. Mas olha, esses jogos aí fora, então é preciso qualificar o elenco nessa janela do meio ano. E obrigado aos 958 inscritos. Espero que ainda chegamos na meta de 1.000 inscritos, que aqui o trabalho é feito com amor ao Vasco, ao Fórmula 1, e seguimos, né, fazendo o dia a dia do Vasco. Agora, o empate não seria ruim se o time não perdesse tempo com o Álvaro Pacheco, estivesse fazendo uma campanha ruim nesse primeiro turno do Brasileirão. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será os melhores momentos da entrevista coletiva do Rafael Paiva, e a hora do almoço, que será o segundo tempo da entrevista coletiva do Rafael Paiva. Até mais.